A ciência expande os horizontes do homem. A Boston Scientific transforma vidas. Aos 40 anos de superação e êxito de alcance global e mais de 20 anos de atividades no Brasil, abre-se um novo capítulo da Boston Scientific no nosso país com a inauguração da primeira unidade industrial da Boston Scientific em todo o hemisfério sul. A transformação de conhecimento em tecnologia e artefatos criados para preservar, curar, proteger e transformar a vida das pessoas agora estará mais próxima, ampliando ainda mais o número de 30 milhões de pacientes que são beneficiados no mundo inteiro a cada ano com um dos mais de 13 mil dispositivos de nossa linha de produtos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, após investimento multimilionário, será produzido inicialmente a Accurate Nel, a válvula aórtica com tecnologia de troca cirúrgica minimamente invasiva, com os melhores resultados já comprovados internacionalmente e que agora chega ao Brasil. Somos líderes mundiais no que fazemos, mas nossa maior riqueza não está apenas nas vendas de quase 10 bilhões de dólares por ano, e sim também nos valores e práticas que deixamos como legado. A Boston Scientific investe cerca de $1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento a cada ano, dando prioridade à conservação e ao desenvolvimento sustentável. No Brasil, não é diferente. Quase 1.000 colaboradores vão se somar aos 32 mil funcionários de 130 países para ampliar ainda mais as 43 mil horas por ano dedicadas a diversos trabalhos voluntários. Somos uma empresa que acredita que a verdadeira qualidade está nas escolhas que fazemos, trabalhando, investindo, aprimorando e colaborando para transformar a vida das pessoas. Boston Scientific, promovendo o avanço da ciência para a preservação da vida. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Sandro, como é que está? Tudo bem por aí? Tudo bem, prazer estar com você aí, como é que estão as coisas? Prazer é todo nosso. Tudo bem, ótimo. Tirando esse calor aqui em Goiânia, tá ótimo, né? É, o calor no Brasil todo, né? E aí, vamos falar um pouco com o pessoal aí sobre próstata aumentada e as tecnologias que a gente tem modernas aí disponíveis para tratar isso? Sim, com certeza. Acho que a dúvida mais frequente do paciente nosso de consultório, né, Sandro, é ele entender o que é HPB, que é a próstata aumentada, e a maneira de conduzir isso aí com medicamento e os tratamentos cirúrgicos, né? Se você quiser fazer uma breve introdução ao que é a hiperplasia, né, o aumento de próstata, fica à vontade. Eu acho que é uma doença muito comum, né, Fernando? Ela vai atingir aí 70% da população masculina. E lembrar bem que a hiperplasia benigna da próstata, ela não é câncer de próstata e ela não tem nenhuma relação com câncer de próstata, né? Quando fala em doença prostática, as pessoas se assustam e o primeiro pensamento que vem na cabeça é de câncer, né? Mas o responsável pela frequência noturna, pela ida de várias vezes ao banheiro, pelo jato lento, pela dificuldade de esvaziamento da bexiga, é esse crescimento benigno, né? Essa hiperplasia benigna, que consiste no crescimento da glândula, e aí a próstata comprime com isso o canal urinário, causando a obstrução, né? E essa obstrução que então é responsável pelos sintomas. É muito comum a gente perguntar, né? Desculpa interromper, mas é muito comum o paciente questionar, doutor, isso é um câncer? Isso pode virar um câncer? Eu preciso operar? Isso tem alguma relação com câncer? Então, é importante o paciente entender que é um crescimento da próstata, né? O câncer, muitas vezes, ele não está ligado ao crescimento, e sim uma alteração celular. Então, podemos ter câncer numa próstata pequena, né? E que a conduta de tratamento ou não tratamento é basicamente no que você colocou, né? Nos sintomas do paciente, e nem tanto no tamanho dessa próstata, né? Uma vez ele urinando bem, se ele tiver uma próstata grande, não há necessidade nem de tratamento, apenas acompanhamento, né? Você colocou bem, Fernando. Eu até uso uma comparação para os pacientes que eu acho interessante. Eu falo, olha,
pensa que a sua próstata é uma mexerica, né? E uma coisa é a mexerica crescer, que isso é o crescimento benigno, que a gente está falando aqui, que é a próstata aumentada, e outra coisa é o câncer de próstata, que é o gomo da mexerica apodrecer. Então, são doenças diferentes, e todos esses sintomas não são câncer, esses sintomas são próstata aumentada. Mas, às vezes, o paciente dá sorte, né, da próstata crescer para fora, então a mexerica crescer para fora, e com isso o canal urinário ser livre, não ter muito sintoma. E, às vezes, o pouco que ela cresce comprimindo, né, e aí o paciente vai ter muito sintoma e passa a ter indicação aí até de cirurgia. Dá para falar um pouco, Fernando, quem que precisa de tratamento medicamentoso e quem seriam aqueles que seriam candidatos a procedimentos cirúrgicos? E talvez até falar do procedimento cirúrgico menos agressivo, né, como a gente tem no laser verde, alguma coisa assim. O que você acha? O paciente a ser tratado é aquele paciente que, independente do tamanho da sua próstata, geralmente são pacientes com uma próstata de grau aumentado, né? Mas é aquele paciente que tem queixas noturnas, ele levanta 2, 3 vezes à noite para poder urinar, ele tem aquela sensação de que no final não completou o esvaziamento vesical da bexiga, ou seja, não esvaziou toda a bexiga. Aquele paciente que chega para urinar, ele tem que esperar alguns segundos para poder conseguir ter esse fluxo urinário. E aquele paciente que fica com um gotejamento no final, né? Além de dor para urinar, são outros sintomas muito comuns. Então, isso aí são sintomas. Associado a isso, podemos ter aquele paciente que já tem uma bexiga mais espessada, que é o que nós chamamos de bexiga de esforço, né? E em casos extremos, aquele paciente que pode ter até alterações na função renal por conta do aumento da próstata e presença de pedra na bexiga. Então, tudo isso aí são indicativos de que esse paciente tem que ser tratado. Os casos leves, conseguimos levar com medicamentos. É muito comum o paciente, às vezes, perguntar se existe algum chá para se tratar isso ou algum fitoterápico. Para esses pacientes que já têm um grau de sintomas importantes, esses medicamentos não vão ter sucesso para ele. Aí teremos que realmente entrar com medicamentos de indústria, a aloterapia. Então, e no insucesso desses pacientes, ou aquele paciente que já chega no nosso consultório com quadro de infecções urinárias repetitivas, pedra na bexiga ou em retenção urinária, esse paciente, ele não tem mais como ser indicado um tratamento com medicamento. Ele é um paciente que já tem que ir para uma cirurgia. Em cirurgia, nós temos aí uma gama de opções hoje em dia. Temos os tratamentos cirúrgicos mais invasivos, que são as cirurgias feitas com corte, né, para próstatas aumentadas, e as cirurgias minimamente invasivas, onde nós temos aí um dos métodos mais modernos atualmente no país, que é a cirurgia feita com laser de próstata, que é o laser verde. Então, é uma cirurgia que pode ser tratada qualquer tamanho de próstata, não tem nenhuma contraindicação. Agora, seria interessante, se você puder colocar, Sandra, para o pessoal, quais seriam essas indicações e se haveria alguma contraindicação para se tratar esse paciente cirurgicamente. Aquele paciente que tem um problema de coração grave, o cardiopata grave, o paciente que tem uma insuficiência renal, não faz ainda uma hemodiálise, mas tem uma insuficiência renal leve, paciente que usa medicamentos para ralear o sangue, os anticoagulantes, os antiagregantes. Queria que você desse uma explanada para nós em relação a esse perfil de paciente, como é que conduziríamos esse paciente? Acho sim. Aproveitando a sua pergunta aí, Fernando, eu estou observando aqui a pergunta de algumas pessoas que estão aí nos acompanhando, como o Gilmar, o Lincoln, né? Eles estão perguntando sobre o uso do medicamento, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é o tratamento medicamentoso, mas o tratamento medicamentoso é para aquele paciente que tem sintomas moderados, aquele paciente que está com a qualidade de vida ainda preservada. Quem tem sintoma muito leve, a gente só observa. E quem tem sintoma muito intenso, como você comentou, vai para o tratamento cirúrgico. A questão é que o tratamento medicamentoso, hoje, ele tem que ser visto como ele não é um tratamento curativo, né, Fernando? Ele é um tratamento de controle da doença. Então, o paciente vai tomar os chamados alfa-bloqueadores, né, durante muito tempo. E a gente tem várias marcas, vários nomes disponíveis.
Mas esses medicamentos, eles não têm a capacidade de curar a próstata aumentada. Eles apenas relaxam a próstata e promovem uma melhora aí parcial e transitória. E em algum momento, a grande maioria desses pacientes tem chance desse medicamento parar de funcionar, né? E não ter mais o efeito benéfico desejado. E é onde, às vezes, o paciente fica com medo de tomar remédio e pensa nos alternativos, que na prática a gente sabe que não funcionam muito bem. A gente não proíbe nenhum paciente de usar, apesar da gente não acreditar no real benefício desse remédio, e muitas vezes funciona mais como um placebo, né? E acho que a grande dificuldade, Fernando, é que a maioria dos médicos dominam a ferramenta cirúrgica, ou a mais utilizada ainda no Brasil, é a ferramenta cirúrgica antiga, né? Que são as cirurgias abertas, as raspagens da próstata. Não que a raspagem esteja errada, mas como é um método lá da década de 50, 60, ele é um método que traz aí, eventualmente, um pós-operatório mais complexo, possibilidade de sangramento, maior de reoperação. Então, a agressão cirúrgica é muito maior para o paciente. E aí, talvez por causa disso, o médico fica mantendo o paciente com medicamento bastante tempo, até o paciente cansar do medicamento ou cansar do médico e trocar de médico. É onde eu acho que o laser verde, por ser um método minimamente invasivo, né, e além disso ser um método que tem um pós-operatório muito mais confortável, um pós-operatório muito mais tranquilo, uma alta precoce, né, os pacientes, a grande maioria vão de alta no outro dia, alguns conseguem de alta até no mesmo dia, mas além disso ele retorna rapidamente para as atividades dele, ou seja, acaba sendo um método muito pouco agressivo. Considerando isso, eu acho que o uso do medicamento poderia ser menor e o método cirúrgico poderia ser mais utilizado, até porque o método cirúrgico é curativo, ela resolve a situação do paciente, né? E o paciente que opera, ele urina melhor do que o paciente que toma medicamento. Então, além de ser curativo, a eficiência terapêutica também é superior, né? O resultado é superior. Acho que isso é uma questão. É que talvez, Fernando, esse é um método que ainda é relativamente novo no Brasil, ainda pouco difundido no Brasil. Em momentos como esse são oportunidades da gente falar, né? Mas o método verde, o laser verde aí, que é esse laser específico para a próstata, que vaporiza a próstata, né? Ele destrói o tecido prostático. E eu acho que ele passa a ser muito interessante. Acho até que você podia falar um pouco aí sobre o tecido prostático, como ele é tratado, como é que esse laser funciona. Tem alguns usuários aí perguntando, um está perguntando sobre ele termina de urinar e ainda a urina sai sem querer, ou seja, aquele paciente já está perdendo, né, Fernando, função da bexiga. A bexiga que já dá a rotina da vida dele, né? A hora que ele sai, a hora que ele vai no banheiro, enfim. E esse paciente já é refém da bexiga, esse é um paciente que já deveria ter operado, né? É o paciente que ele perdeu o time, né? Só fazendo uma comparação, a gente vem observando, e isso já está em trabalhos científicos atuais, recentes, que a raspagem de próstata, que é conhecida aqui no Brasil como a RTU, que é feita com bisturi elétrico, ela perdeu nesses últimos anos 40% das indicações nos Estados Unidos, ou seja, ela vem sendo substituída por essas novas tecnologias, principalmente o laser verde, né, que é uma maneira de você tratar praticamente qualquer perfil de paciente. Então, aquele paciente totalmente saudável, ou aquele paciente que tem alguma doença associada, um paciente cardiopata grave, um paciente com problemas na sua função renal, que usa vários medicamentos anticoagulantes, esse paciente vai para a cirurgia do laser verde com um grau de segurança cardiológico muito parecido com aquele paciente que não tem doença nenhuma associada, porque o grau de segurança da tecnologia fornece isso, ela propicia isso, que é uma das grandes diferenças, o grande diferencial dessa tecnologia. Então, é uma tecnologia onde nós fazemos ali a vaporização desse tecido, conseguimos criar um túnel extremamente satisfatório para esse paciente, onde dificilmente ele vai ter que ser tratado, retratado
com uma nova cirurgia ou com manutenção de medicamento no pós-operatório, né? Então, essa questão do quadro miccional, perda de urina, a dificuldade urinária, é o que você colocou muito bem, ele passa a perder o controle da rotina diária. A bexiga impõe isso a ele. É aquele paciente que vai viajar de avião, ele quer o assento mais próximo do banheiro, porque ele sabe que a hora que der vontade, realmente ele tem que correr ao banheiro e resolver esse problema. Mas a cirurgia do laser verde, a grande vantagem justamente é essa, é uma cirurgia menos agressiva, principalmente para o ponto de vista cardiológico, é uma cirurgia de uma recuperação mais rápida, podemos tratar qualquer tamanho de próstata, uma vez que a raspagem RTU, nós temos limitações de tamanho de próstata, até 90 gramas pode ser feito com uma certa segurança, e o laser de próstata podemos tratar a próstata acima de 100, 130, 140 gramas. Então, já tratamos próstata de 220 gramas, né, 250 gramas com laser verde. E paciente com um dia de internado e vai embora para casa super bem, super satisfeito, né. Então, é uma tecnologia que realmente tem tendência a aumentar o percentual, né, no mercado, a aplicabilidade, mas tudo também depende, nessa fase, da agregação dos outros colegas, outros urologistas, e realmente tentar oferecer para o seu paciente o que há de melhor em relação ao tratamento da próstata. Acho que você fez um comentário aí, Fernando, que é oferecer, né? Eu acho que no Brasil, o urologista oferece muito pouco essa tecnologia para o seu paciente. Ele nem lembra que o paciente cardiopata grave, como você comentou, o paciente de alto risco, esse é o método número 1 no mundo, né? O paciente anticoagulado, vou repetir, né? O paciente anticoagulado, esse é o único método considerado seguro para se fazer uma cirurgia prostática. Então, assim, não tem nenhum método equivalente quando a gente considera o paciente anticoagulado. E a gente vê que os pacientes de alto risco, eles vão muito bem também com laser verde. Mas acho que a grande dificuldade, Fernando, é que os nossos colegas não oferecem o método, né? E não oferecem ou porque não tem disponibilidade do equipamento no hospital, ou porque desconhecem, não dominam, não desconhecem no sentido de não saber da existência, mas não dominam o uso do método. Então, o cirurgião oferece a ferramenta que ele domina, ele oferece a chave de fenda que ele tem na mão, ele não oferece uma que ele não domina. E a outro terceiro aí é o gargalo, que até existe um projeto aí do laser verde entrar no chamado hall da ANS, né? A ANS está fazendo aí uma consulta pública, acho que começa essa semana ou semana que vem, não tenho certeza, mas né, você sabe exatamente a data, não lembro, Fernando? Acho que é nessa primeira quinzena agora de outubro, viu, Sandro? Eu acho que agora em outubro, né? Então, porque existe aí uma resistência das operadoras de saúde em oferecer o laser verde, porque ele não está... Semana que vem já vai estar disponível no site da ANS para consulta pública. Porque acho que ele passaria a ser obrigatório, né? No momento que ele passa a ser obrigatório, a oferta do método vai aumentar, com certeza. Porque aí existe uma questão de absorção de custo, uma necessidade de treinamento, as operadoras vão ser obrigadas a qualificar os urologistas na tecnologia, né? Então, até sugiro aí para quem estiver nos assistindo, se puder, durante a semana aí, o mês de outubro, aí, a quinzena de outubro que está começando, entra lá no site da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, e lá está tendo uma consulta pública, onde é para aqueles pacientes que já fizeram a cirurgia com laser verde, ou já tiveram algum familiar que fizeram a cirurgia com laser verde, relatar a sua experiência. Esse canal de comunicação da Agência Nacional de Saúde, da ANS, é um canal para o leigo, para o público, não é um canal para colocar informações técnicas, é um canal onde a gente ajudaria aqueles pacientes que passaram por uma experiência verde, digamos assim, né, na sua próstata, publicar lá os seus relatos, as suas experiências, como foi a sua evolução, a sua segurança, enfim, ajudando aí a construir uma decisão em relação a isso, né? Voltando, Fernando, você falou de tamanho de próstata, como é que é esse pós-operatório? O paciente vai para casa no mesmo dia, no dia seguinte? Demora muito para o sintoma da bexiga melhorar? É dolorido? Como é que é isso?
Ele é um procedimento extremamente diferenciado, né? Em relação à questão de dor, desconforto, nós praticamente não usamos, eu costumo dizer para o meu paciente o seguinte, a gente não usa nenhuma gota de Novalgina, de Dipirona, para ele no pós-operatório. E ele vai para casa sem medicação analgésica. Então, é um método onde realmente dor o paciente não tem. Próstatas menores de 60 gramas, até 60, 70 gramas, praticamente conseguimos dar alta para esse paciente ou no final do dia ou no máximo no dia seguinte. Ou seja, ele operando pela manhã, ele pode ir embora talvez no final do dia ou no mais tardar no dia seguinte. E praticamente todos esses pacientes vão embora sem sonda, que é um grande diferencial. Então, a melhora dos sintomas miccionais desses pacientes é imediata. Então, é onde o grau de satisfação desse paciente, ele é imediato, né? Ele entra no teu hospital urinando mal, ou muitas vezes sondado, e sai do hospital urinando um quadro semelhante a 30 anos atrás. Então, realmente, é um grau de satisfação elevadíssimo do paciente. Essa bexiga, tirando aqueles quadros onde o paciente chegou no último estágio da doença, onde ele teve retenção urinária, uma bexiga extremamente doente, esses pacientes costumam ter uma certa demora da sua recuperação à normalidade. Isso pode acontecer em 15 dias, 30 dias, vai muito do perfil da bexiga desse paciente. Mas ainda assim é um retorno muito rápido à normalidade desse paciente. Agora, é muito comum, né, Sandro, o paciente ficar preocupado quando a gente indica qualquer tratamento de cirurgia de próstata, ele pergunta, doutor, e a minha função sexual? Vai acabar, zerou tudo, não vai ter mais nada, e a gente tem que explicar para ele, né, que realmente não é bem assim. Qual que é a maneira de abordagem, a maneira de você colocar isso aí para os seus pacientes, em relação à função sexual? Isso, você fez um comentário aí muito pertinente, Fernando, que acho que muitas vezes o homem foge do tratamento cirúrgico da próstata aumentada por medo dessas complicações. Não necessariamente por medo da cirurgia, mas por causa dos mitos, né? E são os mitos de que a cirurgia de próstata dá incontinência urinária e disfunção erétil, né? Esse mito está relacionado, na verdade, aos métodos antigos e também ao método antigo que existia de tratamento cirúrgico aberto para câncer de próstata, onde os homens ficavam, alguns ou vários incontinentes, com perda de urina, e a maioria com disfunção erétil. No laser verde, a gente não tem isso, né? O laser verde, feito de uma forma segura e de uma forma onde o cirurgião domina o método, a disfunção erétil é inexistente. Os trabalhos falam até que a função erétil até melhoram, né? Ou ela permanece igual, ou o quadro sexual do paciente aumenta. E eu acho que ele aumenta porque ele aumenta a autoestima dele, aumenta a qualidade de vida dele, ele passa a dormir melhor. Acho que seja esse o efeito. Mas, ou seja, ou a vida sexual fica igual, ou ela melhora. E incontinência urinária, a cirurgia não causa incontinência urinária. O grande problema é o paciente, como você comentou. Próstata aumentada destrói a bexiga, né? Essa é uma frase muito importante para o paciente. Ele fica pensando na próstata, e a bexiga que está pagando a conta. E aí, às vezes, quando ele está muito mal clinicamente, sofrendo de infecções, de incontinência urinária em casa, deixando a porta do banheiro aberta, do carro aberta para correr ao banheiro, urinando dentro do elevador, tendo que parar o carro na rua, alguns começam a carregar a garrafa dentro do carro, e a gente vai escutando os relatos, né? Esse paciente, ele está perdendo a bexiga está pagando a conta. Ele é um paciente que deveria ter sido operado, né? Onde a gente usa o laser como opção, o laser de próstata e a vaporização, mas que esse tratamento não vai ter a mesma resposta se ele tivesse sido operado precocemente, né? Se esse processo não tivesse sido tão adiado. Ou seja, no dia de hoje, com as tecnologias modernas, adiar um procedimento por medo da disfunção erétil ou da incontinência urinária não é um pensamento moderno mais, né? Os métodos modernos, esses riscos já praticamente não existem, né? Você colocou uma coisa extremamente importante, Sandro, que é o quadro da bexiga, né? A bexiga,
para quem está nos assistindo, ela é um músculo. Então, se você começa a colocar essa bexiga sobre uma situação de estresse funcional extremo, fazer com que ela tenha que fazer muita força para poder ter o seu esvaziamento completo, ou aquela bexiga que fica distendendo demais, a ruptura dessas fibras musculares vai promover um quadro de um enfraquecimento dessa bexiga. Então, é o que a gente deixa bem claro ao paciente. Nós tratamos a próstata, mas de olho na bexiga, porque o estrago da bexiga não volta. A próstata, a gente consegue consertar isso aí cirurgicamente. Mas o estrago que foi feito na bexiga, muitas vezes, isso é irreversível, né? Então, essa colocação aí, realmente, ela é muito importante para que o paciente entenda. E, muitas vezes, pegamos pacientes no consultório que vêm para uma segunda opinião, ou vem para poder realmente ouvir uma outra situação, e muitas vezes nos deparamos com um paciente que perdeu o time, ele passou do time, do momento de ser tratado cirurgicamente, né? Então, esse paciente, ele já está numa situação mais avançada da doença. E muitas vezes é o que a gente observa é isso. O colega, às vezes, não indicou porque ele não tem um perfil tão cirúrgico mais, ele já está no momento da profissão que ele acaba perdendo o investimento nessas novas tecnologias, né? Então, tudo isso ele acaba, inconscientemente, passando isso para suas condutas diárias, né? E acaba, às vezes, demorando a fazer um tratamento eficaz para esse paciente. E, de outro lado, também, da mesa, tem aquele paciente que, como você colocou aí, ele tem medo de ficar impotente, incontinente, e foge da cirurgia. Então, a orientação, a explanação e a capacitação do profissional que está cuidando desse paciente é extremamente importante. Por isso que as novas tecnologias vêm mostrando resultados cada vez melhores, né, para abordar esse tipo de paciente. Acho que uma coisa importante a gente comentar aqui, Fernando, que próstata aumentada não tem idade, é lógico, é uma doença dos 50 anos, né, para cima. É difícil a gente ter esse tipo de alteração antes. Mas o tratamento cirúrgico não tem idade, né? O paciente que o jato é fino, que a dificuldade miccional está presente, a causa mais comum é próstata aumentada ou obstrução da próstata. Entender que se essa obstrução é intensa e o paciente, mesmo sendo jovem, sendo um cinquentenário, ele tem indicação do tratamento cirúrgico, né? E aí o laser verde passa a ser uma vantagem porque ele pode retomar rapidamente a atividade dele, pode continuar trabalhando. Às vezes ele se afasta do trabalho 24 horas, dependendo da atividade, né? E, por outro lado, entender que o paciente no outro extremo, que é, vamos falar lá, do octogenário, meu pai já tem 80 anos, ele não aguenta a cirurgia. Opa, calma lá. De que cirurgia nós estamos falando? De que tecnologia nós estamos falando? Estamos falando de uma cirurgia convencional, de uma cirurgia antiga? Ou estamos falando de uma cirurgia moderna que vaporiza a próstata, que controla o sangramento imediatamente, que o risco de reoperação é muito baixo, próximo de zero, e é porque ele tem 80 anos que ele não merece ter um investimento na qualidade de vida? Não, é lógico que ele merece, né? Hoje eu operei um de 82 anos, cardiopata, pneumopata, porque todo mundo com 80 anos tem um problema de saúde. É muito difícil você achar alguém de 80 anos, um octogenário, que não tenha uma hipertensão, que não tenha tido um infarto prévio, que não use vários medicamentos, que não seja diabético, que tem um risco cirúrgico aumentado, e aí, por causa disso, ele é condenado a uma qualidade de vida urinária péssima. Isso é um grande equívoco. Não existe limite de idade para o tratamento cirúrgico da próstata aumentada. Só precisa encontrar a tecnologia segura para aquele paciente, para aquela faixa etária. E esses pacientes não estão sendo tratados cirurgicamente pela ausência de oferta aí dessas tecnologias que a gente está falando, né? Que são as tecnologias minimamente invasivas. Eu acho que você até podia falar um pouco, Fernando, como é que é isso? Abre a barriga, é pelo canal da uretra, fica com sonda, tem corte, né? Como é que funciona esse laser verde aí? Deixa cicatriz no paciente? Precisa de anestesia ou a gente faz sem anestesia? Não evoluímos tanto ainda, né?
Mas em relação à idade, Sandra, é importante só lembrar que a idade, antigamente, realmente ela era um fator limitante para certas condutas de tratamento e até mesmo de investigação de algumas doenças, né? Então, tinha estabelecido que uma idade de 70, 80 anos não valeria a pena investir nesse paciente. Só que nós tivemos um ganho de expectativa média de vida e as tecnologias melhoraram, né? Métodos modernos apareceram, surgiram. Agora, esse paciente, ele normalmente, muitas das vezes, ele é conduzido ou por um geriatra, ou um clínico, ou um cardiologista. Infelizmente, esses especialistas, eles não conseguem acompanhar o que está acontecendo de novo no mercado, de outra especialidade, né? Então, muitas vezes vamos receber pacientes desses colegas, se forem realmente profissionais que acompanham a evolução daquilo que estamos fazendo, daquilo que está no mercado, se existe realmente uma troca de pacientes, ele vai estar ciente dessa tecnologia e encaminhar para um colega que realmente faça esses tratamentos mais tecnológicos, menos invasivos. Bom, em relação a como é feita essa cirurgia, é uma cirurgia que é feita através do canal da uretra, na urina, né? É feito sob uma anestesia, praticamente usamos uma anestesia com máscara, uma sedação, não chega a ser, é uma anestesia geral, mas não envolve intubação, então a recuperação desse paciente é melhor. E não fazemos aquela anestesia nas costas, pessoal, que é a RAC e a peridural. Então, esse tipo de anestesia é a anestesia mais cirúrgica, mais segura para o paciente durante o procedimento. Então, é uma cirurgia que é feita pela uretra, não existe corte, não tem cicatriz, o aparelho usado é um aparelho de um calibre menor do que o calibre do aparelho de uma raspagem da RTU, consequentemente, o risco de fazer um calo na cicatrização, um calo na uretra, que é conhecido como estenose, é um estreitamento, com o equipamento do laser verde, praticamente impossível de acontecer. Isso não é comum. Já com o equipamento da RTU, da raspagem, existe um percentual considerável que vai evoluir com essa sequela. É uma sequela benigna, tratável cirurgicamente, mas que vai fazer aquele paciente que vinha urinando bem, após pouco período da cirurgia, um pouco tempo depois, ele tenha um jato enfraquecido, e ele volta a ter as mesmas queixas miccionais. E, na verdade, o que ele está tendo um problema não é na próstata mais, é na uretra. Então, o laser verde, dificilmente ele vai causar esse estreitamento ali. Uma outra coisa importante colocar, Sandro, também, é a questão de infecções pós-cirúrgicas, né? O laser verde, ele é uma fibra de laser que ele é de uso único. Ele não é reaproveitável, a fibra não é reaproveitável, ela não pode ser reutilizável, e mesmo que o hospital ou o profissional queira, de uma maneira absurda, tentar reaproveitar essa fibra, não tem como, porque ela tem um chip, né, sabemos disso aí, que quando você termina a cirurgia, o próprio aparelho queima o chip dessa fibra. Então, não tem como você reutilizar isso aí para um outro paciente em uma outra cirurgia. O material da RTU, ele pode ser reaproveitável, isso é legal, isso é ético, é correto, não está errado. Mas se for, tem que ter um serviço hospitalar onde tenha realmente condições de higienização e asepsia desse material de uma forma muito cuidadosa, muito extrema, para que isso não possa trazer, ser um veículo de infecção para um outro paciente, né? Então, acho que essas são as principais características, além da segurança de sangramento, segurança cardiológica e recuperação desse paciente, que a tecnologia traz para o paciente. Então, a tecnologia, ela é extremamente segura para o paciente e traz um pós-operatório muito mais confortável, né? Sim. Fernando, vou responder aqui uma pergunta feita no nosso chat pelo Isanildo, para você ver, volta na questão da sexualidade, né? E o Isanildo pergunta se o laser verde tem alguma interferência podendo causar ejaculação retrógrada, né? O que você diz aí para os nossos pacientes em termos de ejaculação retrógrada na cirurgia convencional, na raspagem convencional e no laser verde? Tem diferença? Isso acontece mesmo? Como que é isso?
Existe uma diferença, né? Claro que a gente sempre deixa claro ao paciente que depende da anatomia dessa próstata. Então, muitas vezes, esse paciente tem uma região que chamamos de ápice prostático, que fica próximo ali aos ductos, aos canais que eliminam o esperma na uretra e da uretra para o meio externo. Então, muitas vezes, a gente tem que ser mais agressivo nessa região, porque é o ponto de obstrução urinária desse paciente. A cirurgia convencional, a raspagem, ela é um material, como eu disse, um pouco mais grosseiro. Então, para poder fazer esse acabamento, esse refinamento nessa região de ápice, ela é um pouco mais difícil. A gente acaba, às vezes, não conseguindo. E com o laser, a verde é uma fibra, é uma luz, a gente consegue fazer esses acabamentos nessa região do ápice de uma maneira que muitas das vezes conseguimos deixar um teto, um pequeno telhado sobre esses canais de ejaculação, de modo que a gente consiga evitar, dentro de um percentual muito alto, a questão da ejaculação retrógrada, né? Agora, lembrando também, né, Sandro, que os medicamentos promovem também a ejaculação retrógrada, não é só a cirurgia, tá? Então, o medicamento também tem seus efeitos colaterais. Se você quiser explanar um pouquinho sobre esses efeitos colaterais da medicação, acho que isso é importante. Eu acho que, assim, em termos de efeito colateral, os alfa-bloqueadores podem dar hipotensão, né? Então o paciente pode ter tontura. Uma fração de 30% a 40% deles vão ter ejaculação retrógrada, porque ele perde a capacidade de expelir o esperma. E os que usam lá as durasteridas, as finasterida, eles podem ter perda do libido, ginecomastia, piora da função erétil, e às vezes isso acaba tendo uma repercussão muito significativa, principalmente no paciente com mais idade. Com relação à ejaculação retrógrada, Fernando, a minha postura é a mesma. A primeira coisa que eu falo para o paciente, olha, você tem um problema de saúde, você tem uma próstata aumentada. Para resolver essa situação, infelizmente, algum risco, alguma perda acaba acontecendo. Há um processo cirúrgico, né? Infelizmente, a próstata, que tinha um papel reprodutivo, passa a ter um papel agora de obstrução urinária, né? E acaba sendo necessária uma intervenção. Como ela era o fator responsável pela ejaculação, uma intervenção cirúrgica pode acarretar uma perda de ejaculação. E o que eu digo para os pacientes no método antigo, essa taxa de perda de ejaculação é de 100%. É impossível com a característica do equipamento essa preservação. No paciente que a gente opera com laser, a depender da anatomia, mas esse é um momento cirúrgico que vai responder, eu digo que a gente tem aí 50% de chance de preservar a ejaculação e 50% de chance de, infelizmente, sair da cirurgia com ejaculação retrógrada, sem a capacidade de ejacular o esperma para fora, né? Isso é um fato e esse é um ponto a ser considerado, mas que tem que ser pesado em detrimento aí da qualidade de vida miccional, da perda da função da bexiga. Escolher, né? Vou fazer xixi na calça ou vou ejacular para fora? São essas dificuldades aí que em algum momento vou ter que fazer essas escolhas, né? Mas o laser verde tem essa vantagem em termos de ejaculação retrógrada, quando comparado com outro método, mas ele também não é 100%, apesar de ser bem diferente dos métodos antigos, né? Uhum. Sandro, e aquele paciente que te procura no consultório, que faz uso de AS, de o ácido acetil salicílico, de clopidogrel, esses medicamentos, o paciente que faz uso de marca-passo cardíaco, um paciente em especial, porque sabemos que numa cirurgia convencional, ele muitas vezes ou ele não vai para essa cirurgia, o profissional acaba indicando uma cirurgia aberta, cirurgia de cortar, porque ele fica com receio desse paciente com marca-passo ter alguma intercorrência cardiológica durante a cirurgia ou após a cirurgia, então ele acaba indicando uma coisa muito mais agressiva a esse paciente, né? Qual que é a tua conduta, o que você nos diz em relação aos benefícios para esse perfil de paciente? Fernando, você colocou aí uma situação que eu até acho curiosa, para não dizer controversa. O paciente que toma aspirina de rotina, o ácido acetil salicílico, ou mesmo os outros anticoagulantes, né, como o Marevan,
Xarelto, Clopidogrel, eles tomam esses remédios porque são protetores cardíacos. Aí, na hora dele passar pelo procedimento cirúrgico, que é um momento de estresse, o médico chega e fala, olha, você tem que suspender o remédio que você toma para te proteger no dia a dia. Então, assim, olha, vou te colocar numa situação de estresse, mas a gente vai tirar o seu fator de proteção. Ninguém toma remédio à toa, né? Tem uma indicação para isso. Com o laser verde, é possível, e é o único método possível para esses pacientes, onde não é necessário suspender esses anticoagulantes, da forma, a aspirina a gente não suspende ninguém, né? Da forma que o paciente faz o procedimento cirúrgico com a vigência dessa medicação. Em relação ao marca-passo, o laser verde não tem corrente elétrica, é zero de corrente elétrica. Ele é um laser, é uma luz, né? Então, a chance do laser verde interferir no marca-passo é completamente zero. É igual a luz aqui em cima da nossa cabeça interferir no marca-passo. Ou seja, são métodos que é um método que não traz nenhum risco para o paciente. É lógico que no anticoagulado, ele vai precisar de um repouso um pouco maior, né? Um cuidado especial um pouco a mais, porque ele toma um remédio para afinar o sangue. Mas a gente submete ele ao estresse cirúrgico na vigência do protetor, né? Eu acho que, na verdade, né, Fernando, a gente falar da história, o laser verde foi desenvolvido para esses pacientes anticoagulados, lá na década de 80, fim da década de 80, começo da década de 90, né? Só que o resultado cirúrgico é tão eficiente que a gente não se restringe ao paciente anticoagulado. A gente usa ele para todo mundo, né? Porque se ele é seguro para o cardiopata, se ele é seguro para o paciente anticoagulado, para o qual ele foi desenvolvido, ele é mais seguro ainda para o paciente relativamente sadio, né? Então, eu acho que essa situação de segurança do laser verde não tem nada que se compare. Alguma consideração final aí, Fernando? O nosso tempo está se esgotando aqui. Eu acho que deu para dar uma esclarecida muito boa aí para todo mundo. Eu acho que tem várias perguntas, mas acabam sendo perguntas um pouco repetitivas e também nós já acabamos antecipadamente esclarecendo todas aí, né? Espero a gente ter conseguido esclarecer o paciente sobre a necessidade de tratamento, as opções de tratamento que nós temos hoje a nível Brasil, que a tecnologia que nós temos nos Estados Unidos é a mesma que nós temos aqui, inclusive a geração do aparelho, a geração do laser verde é da mesma geração que nós temos nos grandes centros dos Estados Unidos e Europa. Então, o Brasil hoje, realmente, ele não está devendo nada em relação aos grandes centros mundiais, em termos de equipamento, não só equipamento, mas a geração o nível de geração desses aparelhos, né? Acho que você falou aí de Brasil, Fernando, é importante salientar que essa tecnologia, o laser verde, existe no Brasil há 10 anos, desde 2010, né? E que ela está disponível praticamente em todo o país. Essa tecnologia não é restrita aos grandes centros, essa tecnologia não está restrita às capitais. É lógico que nos rincões, no interior muito distante, ela não vai estar disponível, mas em cidades aí de médio a grande porte, ela está disponível. E a sugestão que eu dou a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pergunte ao seu urologista, né? Doutor, e no meu caso, o que o senhor acha do laser verde? Tem indicação? Tem benefício? A melhor pessoa para esclarecer o paciente não é o Google, né? O Google é uma fonte de informação inicial, mas não é uma fonte para tomada de decisão, né? Então, converse com o seu urologista, pergunte para ele sobre o laser verde, sobre os benefícios do método e, por fim, pergunte, olha, doutor, se o senhor não usa esse método, o senhor conhece algum profissional que usa, com que eu poderia conversar também e esclarecer maiores dúvidas? E aí o paciente vai construindo aí a sua decisão em como lidar com a sua próstata aumentada. Acho que é isso, né, Fernando? Perfeito, muito bom. Muito bom te ver, Fernando. Prazer te encontrar de novo. Se cuida aí. Espero te rever pessoalmente em breve. Um abraço para a família aí. Um abraço a todos. E quando eu for em Goiânia, separa um piqui para mim. Combinados? Tá guardado aqui. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela companhia. Boa noite. Boa noite.